Fala, galerinha, aí, ó, Saulo Formiga se apresentando mais uma vez aqui nesse nosso bate-encontro. E hoje um papo gostoso demais para você entender um pouco sobre o Brasil. Não é só o conteúdo de escola, da educação básica. Você tem que entender como cidadão, como é que funciona o seu país. E isso, sem dúvida, é uma ação transformadora. Então, hoje, além da gente falar sobre os aspectos socioeconômicos brasileiros, nós vamos entender como é que esses aspectos evoluíram ao longo da nossa história, sobretudo em tempos atuais. Afinal de contas, nós estamos em momentos de pandemia e isso, sem dúvida, impactou diretamente na economia do país e vem impactando, vem atrapalhando, na verdade, a dinâmica econômica do país e de muitos pais. Inclusive, alguns de vocês estão aqui nos assistindo sabendo que esse impacto vem muito forte do ano de 2020 para cá. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos aprender, vamos transformar para que a gente faça disso um tempo muito curto da nossa história. Olha só, quando eu falo dos aspectos socioeconômicos do Brasil, evidentemente nós vamos fazer uma leitura da economia, mas também das relações sociais que essa economia traz para o nosso dia a dia. Então, vamos fazer com uma comparação? A primeira coisa que nós temos que lembrar é que o Brasil estava entre as 10 maiores economias do mundo. Olha só, o Brasil estava. Olha a conjugação do verbo, estava, de não está mais. E por que não está mais? Porque 2020 revelou uma queda do PIB brasileiro. Essa queda colocou o Brasil de 9ª posição para a 12ª posição. Quem diria, hein, gente? O Brasil ocupa hoje, 2021, a 12ª posição. E detalhe, o Fundo Monetário Internacional, junto com o Banco Mundial, em suas análises, mostraram claramente que a expectativa é que o Brasil caia para a 14ª posição em 2021. Tá? 14ª posição. Hoje estamos na 12ª, mas já fomos a 6ª maior potência econômica do mundo. Você lembra quando falavam de BRICS? Já ouviu esse termo? BRICS? Vou fazer aqui para você uma rápida intervenção. Quando você fala de BRICS, você reúne o início de 5 países. Brasil, olha só, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso mesmo, a África do Sul, que foi a última a entrar nessa relação. Não é um bloco econômico. Por favor, gente, não vão confundir. Quando eu falo de BRICS, eu falo de nações emergentes. Você sabe o que é isso, né? Nações emergentes são nações que estão em pleno desenvolvimento. Ainda são subdesenvolvidos, mas estão em pleno desenvolvimento. Pois é, hoje praticamente não se ouve falar de BRICS, não é verdade? Ou você tem ouvido? Eu não. Por que não se ouve mais falar? Porque o mesmo cara, que é o Jim O'Neill, um dos maiores investidores das bolsas de valores de Nova York, um cara que é uma referência para a economia mundial, quando lá em 2002, 2003, ele começou a falar de países emergentes, todo o mundo dos investidores começou a prestar atenção no que ele falava. E ele dizia que quem quisesse ganhar dinheiro teria que olhar para 4 países em particular: o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Isso já nos anos 2000, tá? Tinha que olhar para esses 4 países e logo depois, alguns 2, 3 anos depois, insere-se a África do Sul nesse contexto. Por que ele falava para olhar para os países emergentes, para as nações emergentes? Ser emergente significa ser subdesenvolvido, porém altamente industrializado. Ser subdesenvolvido com economia industrializada. Na verdade, o que compõe esses países é ter uma economia industrializada com grandes receptações de investimentos, olha aqui, com grandes investimentos estrangeiros, de olho naquilo que é mais importante para o investidor, o amplo mercado consumidor. Olha só, esses países sozinhos, olha só, gente, 5 nações sozinhas tinham mais da metade da população mundial. Olha só, você tinha boa parte da população mundial concentrada nessas 5
nações. E o detalhe, são 5 nações com grande mercado consumidor, é uma população numerosa, mas que tem necessidades, portanto precisa consumir, e que representam para a gente uma grande quantidade de mão de obra barata. Olha só, gente, mão de obra barata, mercado consumidor amplo e, claro, atrativos aos investimentos estrangeiros. Bem, mas por que eu fui falar de BRICS? Porque foi esse momento que o mundo encarou o Brasil, assim como Rússia, Índia, China e África do Sul, como países que iriam crescer vertiginosamente, muito. E isso atraiu os investimentos para o país. Entraram fábricas, entraram montadoras, entraram capitais. Então, veja, isso aqui já não existe mais. Por quê? Porque a expectativa não se transformou em realidade. O mercado brasileiro não se consolidou como se previa. E muita burocracia acabou atrapalhando o processo. O resultado é que o mesmo cara que criou essa identidade BRICS foi o que disse: eu estava enganado. Na verdade, não foi ele que ficou enganado, não, ele não se enganou. O que aconteceu foi que as políticas públicas, principalmente as do Brasil, não conseguiram consolidar a confiabilidade necessária para que os investimentos continuassem a vir. E aí o resultado, sai os BRICS e entra hoje os tigres asiáticos. Gente, a China não perdeu poder. A China é a única nação que ameaça o poder norte-americano a título de comércio. Então, eu quebrei a ideia de BRICS, mas sobressai a isso a China e a Índia. São as duas nações que o Jim O'Neill, aquele investidor de Nova York, disse que ainda contemplam os interesses dos capitalistas, os interesses de quem quer ganhar dinheiro e investir no dinheiro. Tanto que a China é hoje, como eu falei, a única nação a ameaçar os Estados Unidos economicamente. Pois é, lembra de tudo isso? Foi o momento em que o Brasil se tornou a 6ª maior economia do mundo. Na verdade, a gente ameaçou a França. A França era a 5ª colocada. E a gente chegou a ameaçar. E por bem pouco nós não superamos a França. De 6º caímos para 7º, de 7º caímos para 9º. E hoje já somos a 12ª maior economia do mundo. Como é que se mede isso? Através do produto interno bruto. Ok? Através da sua produção de riquezas, através da economia. E quanto à economia, o Brasil avançou bastante, quando eu falo no sentido estrutural. O Brasil que eu tinha do passado e o Brasil do presente são totalmente diferentes. E aí eu convido você a fazer essa pequena comparação, já dando base para a nossa próxima aula, tá bom? Então, para isso, eu vou precisar de espaço, eu vou apagar essa pequena ou esse pequeno resumo que nós fizemos agora há pouco, ok? Então tá aqui. Vou abrir espaço para as novas intervenções e vamos para frente. Só que olhar para frente significa também olhar para trás, sobretudo olhar para trás. Por quê? Porque eu preciso entender a evolução dessa economia nacional. O Brasil hoje tem 210 milhões de brasileiros, um pouco mais, né? 210 milhões de brasileiros, chegando já, na verdade, à casa dos 220 milhões, e um PIB que ultrapassa 7 trilhões de dólares. Né? 7 trilhões de dólares. A renda per capita brasileira ainda é considerada baixa. Você tem uma média aí de 33 a 34 mil dólares por pessoa. Então, você pode achar que isso é muito, mas para a economia brasileira, que produz 7 trilhões, isso ainda é bem pouco. Tá? Ainda é pouco. Quer dizer que o Brasil é um país pouco produtivo. País pouco produtivo. Quer dizer que o trabalhador brasileiro, na visão econômica, ainda produz pouco. Tu sabe por que disso? Vamos lá para a história. Primeiro, vou olhar para o Brasil do passado. Esse Brasil do passado é um Brasil rural. Quando eu penso em 1900, eu penso numa sociedade tradicional. Ó, numa sociedade tradicional. Essa sociedade tradicional estava, olha só, 85% dela na zona rural. 85% da população em 1900 estava na zona rural. Portanto, quando eu falo em sociedade tradicional, eu tenho que espelhar isso para a economia. E aí o destaque era principal no setor primário.
no setor primário. Qual era a economia brasileira? A economia brasileira respondia principalmente pela agroexportação. Durante todo o século XX, mais ou menos a primeira metade do século XX, o caráter principal do Brasil era o de agroexportação. Mas aí eu quero salientar uma coisa para você. Olha para cá, ó. Olha para cá, não pisca. Quando eu falo desse Brasil do passado, eu tenho que entender que houve reflexo das escolhas do passado no dia de hoje. E isso vai ser muito visualizado através dos indicadores socioeconômicos. Por exemplo, quando eu falo de Brasis, o Brasil do passado, ele acabou tendo uma série de investimentos fragmentados. Então, eu vou pensar aqui num Brasil chamado de arquipélagos. Arquipélagos econômicos. Por que arquipélagos econômicos? Porque a nossa política econômica foi pautada na agroexportação a partir de um regime chamado de monocultura. Então, eu vou destacar aqui, ó, regiões. Enquanto regiões, eu tinha o seguinte, ó, eu tinha em São Paulo o café, em Minas o leite, certo? Quando eu vou para o Maranhão, eu venho para o Maranhão, estou no Maranhão, nós vamos para o algodão, que foi o principal produto produzido por aqui. Quando eu vou para a Bahia, eu vou para o cacau. Quando eu vou para o Amazonas e Pará, a borracha. Excetuando a borracha, que ainda tentaram transformar em agricultura, ela é extrativismo, perfeito? O restante, eu tenho a pecuária e a agricultura. A agricultura, em particular, foi a válvula mestre da nossa economia do passado. O café é o maior deles, mas eu tive uma grande euforia em torno do algodão, que desenvolveu o Maranhão, inclusive como parque têxtil, inclusive como parque industrial, e eu tenho a Baía do Cacau, da Gabriela, de Jorge Amado. Só que eles tiveram seus crescimentos em momentos diferentes. Então, cada região cresceu ao seu tempo, à sua medida, mas praticamente sobre a mesma plataforma, a agroexportação. Essa agroexportação fazia com que houvesse o comércio externo. Então, o capital ele ficava nas mãos dos grandes produtores rurais, gerando, portanto, uma concentração de renda. A concentração de renda em torno da sociedade e a concentração de renda em torno das regiões brasileiras. Algumas cresceram mais, outras cresceram menos. E outras ainda permanecem isoladas, como o Acre, por exemplo. O Acre até hoje é isolado do restante do Brasil. Rondônia, Roraima, ainda são locais que resistem ao tempo. Por quê? Porque não tem um vínculo dinâmico com o restante do país. Belém é uma exceção na região amazônica, que é interligada através da rodovia mais importante do país, que é a Belém-Brasília. Se não fosse a Belém-Brasília, Belém também iria sofrer de um nível de isolamento maior do que já sofre hoje. Então, existem estruturas mal distribuídas, existem estruturas irregulares pelo Brasil que fizeram com que esse Brasil crescesse de uma forma completamente desnorteada. De lá para cá, o que foi que aconteceu? O Brasil do presente, eu vou chamar de sociedade moderna. Olha só, sociedade moderna. Só que essa sociedade moderna, ela passou por uma rápida industrialização. Olha o processo. Uma rápida industrialização, que nós chamamos de indústria tardia. Essa rápida industrialização também trouxe, igualmente, um fenômeno chamado de urbanização. E essa urbanização ela foi desordenada. Significa o quê? Significa que em 2020, 85% da sua população vive na população urbana. Olha o destaque aí, galera. Vamos para o vermelho para destacar. Em 1900, eu tinha 85% da população vivendo no eixo rural. Em 2020, eu tenho 85% da população vivendo no eixo urbano. Na hora que eu conecto os dois, como é o nome desse fenômeno? 85% da população na zona rural. De 1900 para 2020, eu tenho 120 anos.
120 anos depois, nós tivemos o quê? Um intenso êxodo rural. Um intenso êxodo rural. E o que é o êxodo rural? A transferência do homem do campo para as cidades. Por que esse homem saiu do campo tão rapidamente? Porque 120 anos é pouco. Ele saiu rapidamente porque sofreu um surto industrializante, mas também sofreu a mecanização da lavoura. Então, você vai somar tudo isso. Primeiro, a concentração de renda do passado, a concentração de terras do passado, porque esses produtores rurais eram latifundiários, não havia terra para todos, então havia emprego. Na hora que este emprego do campo é tomado pelas máquinas, o trabalhador rural está sem terra e agora está sem emprego. Sem terra e sem emprego, o que vai acontecer? Ele vai migrar para as cidades. Por quê? Contrariando o campo, as cidades estão empregando, porque estão sendo modernizadas. Só que o emprego urbano precisa de mão de obra qualificada, que o homem do campo não tem. Então ele sai do campo, vai procurar uma vida melhor, emprego, renda, estrutura nas cidades, mas ele não tem mão de obra habilitada para o trabalho rural, para o trabalho urbano. Qual é o resultado? Ele vai ficar marginalizado. Então, como resultado dessa migração intensa, eu vou ter, portanto, a periferização da mão de obra, ou simplesmente a marginalização, ó. A marginalização social. Por que marginalização social? Primeiro, porque ele vai ocupar regiões sem estrutura alguma, ou seja, ele vai para as periferias, perfeito? Sem saneamento básico, sem água encanada, sem transporte público, segurança. Ele vai ficar à mercê da estrutura social e ele não tem mão de obra qualificada, portanto, ele vai se envolver com a informalidade. E aí vem os números. Gente, o Brasil rural se transformou em um Brasil urbano, mas o Brasil urbano não conseguiu absorver a população que veio do campo. O processo foi rápido e desordenado. O resultado está aqui, gente, ó. Dentro dessa informalidade que nós estamos falando, informalidade significa não ter contrato de trabalho, não ter carteira assinada, que muitos de vocês conhecem bem essa realidade. Então, significa que ele não tem a seguridade social. Eu não posso adoecer, porque adoecer significa não trabalhar. Não trabalhar significa não receber. E não receber significa, muitas vezes, passar fome. Só para você ter uma ideia, cerca de 40% da população economicamente ativa brasileira é informal. Quer dizer que 4 a cada 10 trabalhadores brasileiros não têm carteira assinada. Se ele não tem carteira assinada, ele não tem as garantias, lembra? As garantias trabalhistas. E isso, evidentemente, faz com que ele viva em uma condição precária, tá? Em uma condição, pelo menos, menos qualificada do que de um trabalhador formal. 40%, 4 a cada 10, é um número muito grande e que cresceu, sobretudo, durante a pandemia, em função do desemprego. Muitas empresas não conseguiram suportar o peso da quebra econômica, do isolamento forçado que a pandemia exigiu e, com isso, não geraram receitas suficientes para manter pagando os salários dos seus contribuintes, dos seus colaboradores. E o resultado foi a demissão. Fecharam as portas ou demitiram um certo número de funcionários para manter a atividade econômica ainda viva. Tá? Então, de lá para cá, nós temos ganhos. Por quê? Porque eu tenho um Brasil presente que é visto como uma potência do ponto de vista industrial. Nós somos, sim, um país emergente. Olha só, esse Brasil do presente, ele continua sendo visto como um emergente. Só que um emergente que não reagiu muito bem na pandemia. E, com isso, encolheu sua presença a nível internacional. Ok? Ainda há muitas questões socioambientais para serem discutidas, socioeconômicas para serem discutidas, entre elas o número de 14 milhões de desempregados que o Brasil tem hoje em dia. Um detalhe, se você lembrar bem, durante o começo da pandemia, durante o processo de organização para o pagamento do auxílio emergencial, o governo não sabia exatamente quantas pessoas precisariam desse auxílio. E se descobriu os chamados invisíveis. São pessoas que não existem enquanto cadastro para o Brasil.
Nós sabemos que eles são brasileiros, estão no Brasil, mas não sabemos onde eles estão e quem são. Eles não aparecem em nenhum cadastro. O resultado, a gente não consegue implementar uma política econômica que atenda àqueles que mais precisam. Perfeito? Mas nas próximas aulas a gente vai falar muito ainda sobre esses indicadores e, evidentemente, trabalhar ainda mais essas pessoas e esses vazios que ainda existem no nosso país. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.